Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Olá, amados! Chegamos! Você achou que eu não fosse fazer escândalo? Eu não seria a jornalista Miriam Petroni. Chegamos para aquele momento que você fica aí aguardando. Nós chegamos para o Café com Fé. E, gente, é você que chegou agora, que está caiu de paraquedas aqui na Rádio Boas Novas Aracaju, ou mesmo aqui na Impacto Gospel FM 101.3 do Litoral Paulista para 9 cidades. Nós estamos no programa Portas Abertas, o programa que fala do amor de Deus, que toca os louvores antigos, que tocam o seu coração. E nós vamos começar agora o Café com Fé, número 256, do dia 7 de maio de 2022, no programa Portas Abertas, número 279. E eu quero orar para que você receba essa palavra com amor, que você receba essa palavra pela unção do Espírito Santo, porque hoje nós vamos falar do grande projeto de Deus, que é a família, e é um assunto delicado, onde às vezes pode machucar o seu coração, pode abrir alguma cicatriz, né, que já está, alguma ferida que ainda está mal cicatrizada, ou mesmo alguma ferida já cicatrizada, mas que ainda dói, ainda está avermelhada, né? Então eu quero orar para que você receba essa palavra com amor, com carinho. Pai amado, misericordioso Deus, estou diante de Ti, Senhor, para cumprir a Tua vontade, para entregar aos nossos ouvintes, Pai, para que eles possam depois fazer multiplicação dessa palavra pelas redes sociais, pelo link no YouTube, ou mesmo, Senhor, pelo WhatsApp. Mas que eles possam, Senhor meu Deus, primeiramente receber nos seus corações, que ela possa, Senhor, ser germinada, para que ela cresça em abundância essa palavra e dê frutos. Pai, eu agradeço a Ti pelo fato do Senhor ter me escolhido para que a gente tenha a oportunidade de trazer a palavra de revelação para o Teu povo. Muitas das vezes, Senhor meu Deus, através do Teu Espírito Santo, nós sentimos que a palavra está falando conosco. Muitas das vezes nós não queremos ouvir, porque nós não queremos ser machucados, porque achamos que a Sua palavra está machucando. Machucando porque está tratando, Pai. E nesse momento eu peço que o Senhor trate com cada um, com cada família representada, com cada homem e mulher, de Deus que estiver aqui nos ouvindo, principalmente aos cristãos, Pai, principalmente aqueles que já conhecem o Seu nome, mas que têm que praticar a Tua palavra, Pai, e que muitas vezes estão amarrados em convenções, em dogmas, em liturgias, que não levam a nada. Muitas das vezes, Senhor, acham que porque conhece um versículo, que conhece a Sua palavra toda, mas não tem intimidade contigo, Pai, porque muitas das vezes a letra mata. Senhor meu Deus, abra os olhos espirituais desse irmão, dessa irmã, Pai.
Abra os ouvidos, Pai, e coloque, Senhor, orelhas de abano para que eles possam ouvir e plantar no coração deles, em o nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa revelação. Obrigada, Senhor meu Deus, por tratar comigo até as 4 horas da madrugada. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por permitir que eu traga esta palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Amados, o tema de hoje é família, o grande projeto de Deus. Ou você não sabe que a sua família é um projeto de Deus? É um projeto de Deus. Deus criou a terra para ser povoado pelos seus filhos. Só que ele não queria seus filhos sozinho. Ele queria os seus filhos ali, com família, com filhos, para poder fazer aquilo que lhe apraz. Mas nós sabemos que o mundo, queridos, o mundo, ele tem tragado as famílias através de separações, brigas, drogas, prostituição, adultério e muitos outros. Eu poderia trazer aqui uma infinidade de coisas, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar que hoje existem famílias que vivem juntos, mas não se suportam uns aos outros. Queridos, famílias inteiras estão mortas e enterradas em sepulcros que não faz parte de cemitérios, e sim de seu próprio lar. Você já imaginou, amados? Você está dentro da sua casa, daquilo que teria que ser um lar, doce lar, e você saber que pode estar semelhante a um cemitério? Agora eu pergunto para você, como e quando começou essa desordem no projeto de Deus? E por que foi permitido que isto acontecesse? Você é um cristão. Você já leu a Bíblia? Ou mesmo se você não leu toda a Bíblia, você conhece a história. Você conhece o início que todos nós conhecemos da palavra de Deus. Nós sabemos que esse grande projeto começou lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, quando Deus tirou da costela de Adão e fez a Eva. Mas com desobediência, desgraça generalizada na terra começou. Vai lá em Gênesis 3. Através dessa desgraça generalizada, entrou a prostituição, entrou o adultério, entrou a poligamia, homem casando com várias mulheres ao mesmo tempo. Entrou o assassinato. Caim matou Abel. E assim vai, amados. Eu não quero desfilar isso, porque tem lá na Bíblia, é só você ver a cultura cristã. E nós sabemos, através disso, que a maior investida de Satanás foi em Adão e Eva. Que Satanás vê nas famílias a sua arquirrival, a sua arqui-inimiga. E é nela, na família, que ele se vinga de Deus, manipulando as criaturas que ele, Deus, criou. E para muitos, ele já teve inclusive a alegria de transformá-los em filhos. Vai lá em Romanos, capítulo 8, versículos 17, Gálatas, capítulo 4, versículos 6 a 7. Não daria para eu ler todos os versículos, porque nós não ficaríamos no central da palavra hoje. E está claro, gente, está claro que Satanás fará de tudo para destruir esse projeto. Mas que se for alicerçado e permanecerem na palavra de Deus, ele não terá nenhuma chance nessa destruição. Ele não terá, amados. A desconstrução na família, eu quero que vocês entendam, e aqui eu quero que você comece a ouvir com os ouvidos do seu coração mesmo. Eu quero que você entenda que esse é um ensinamento minucioso que às vezes demandaria de estar numa igreja e levar por semanas
e tratar com a família de uma forma tremenda. Mas como nós não temos tempo e o Espírito Santo diz que o povo está sofrendo por falta de conhecimento, em Oséias 6, eu sou a mensageira hoje de Deus para trazer para vocês coisas não muito agradáveis. Porque a desconstrução na família, como Satanás entrou nas famílias, começa com o ensinamento que filhos recebem dentro de seus lares, dentro do seu lar, desde que nascem e à medida que vão crescendo. Eu estou dizendo aqui sobre pais e mães que um dia também foram crianças e tiveram exemplos de pais e mães e foram criados em lares com pais e mães como eles são hoje para seus filhos. Amados, eu não estou dizendo aqui somente de pais e mães desajustados, somente pais e mães ímpios que não conhecem a palavra de Deus. Eu estou falando de pais e mães que conhecem a palavra de Deus, mas que infelizmente não seguem. E assim, amados, nós entendemos que damos aos nossos filhos aquilo que nós recebemos no passado e que nem sempre foi bom. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, nós podemos ler: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Amados, quantos de vocês ensinaram os seus filhos a andar no caminho reto do Senhor? Ou mesmo ensinaram os seus filhos a te obedecerem, a te honrarem, a te respeitarem? Queridos, quando o lar é verdadeiro, um porto seguro, o que é ensinado será sempre como ser bom, como ter respeito, como ter carinho, como produzir amor e obediência. Mas eu quero falar desse último item, obediência. Esse último item, ele vem naturalmente quando quem cresce está vivenciando coisas e situações boas. Amor, bondade e perdão. Sabe, queridos, eu tenho tido a oportunidade de conhecer milhares e milhares de pessoas através do meu WhatsApp. Pessoas que vêm pedir conselhos, eu digo, eu não sou pastora. Procura o pastor da tua igreja. Troque de igreja se for necessário, troque de pastor. Mas muitas das vezes, sabe, um dia eu fui questionada pela mulher de um pastor, dentro da minha casa, almoçando comigo, que quem era eu para dar aconselhamento, que eu não era nada, que eu era ninguém. E o Espírito Santo tem dito para mim que eu sou hoje um exemplo para muita gente que nos ouve, para muita gente que está nos ouvindo e muita gente que está sendo edificado com a palavra de Deus, com o Café com Fé, ou mesmo Múltipla. Então, às vezes, eu acabo sim, não aconselhando, mas mostrando pela palavra de Deus como essas famílias têm que conduzir. E eu tenho visto, amados, com muitas lágrimas nos olhos, muita dor no coração, famílias sendo destruídas por não saberem conduzir em situações que precisam de renúncia e perdão. Agora eu tenho que te falar como renunciar se sempre tiver à mão tudo e a sua vontade. Como perdoar se tudo que fazem é acusar uns aos outros por ser mais fácil a divisão da culpa, como Adão e Eva fez. Quando Deus chegou a Adão e foi perguntar: Adão, o que tu fizestes? Ele falou: não fui eu, foi Eva, a mulher que tu me deste. Já começou daí o grande pecado. A divisão da culpa. Os pais acham que as mães têm obrigação de educar os seus filhos, mas não vê que eles são exemplos vivos para os seus filhos. Como renunciar se os nossos filhos sempre tiveram tudo à mão e sempre fizemos as vontades deles? Amados,
Eu tenho que trazer para vocês o que está escrito em Provérbios, capítulo 17, versículos 9. Aquele que perdoa uma ofensa, cobre a transgressão e demonstra amor. Mas aquele que a joga no rosto, separa os melhores amigos. Olha só, olha o que Deus diz em Provérbios. Quando nós perdoamos alguém, nós cobrimos a transgressão e demonstramos amor. Amor. Mas quando nós jogamos no rosto e não perdoamos, nós separamos marido e mulher, nós separamos mãe e filhos, nós separamos tudo. Nós destruímos a família. Pais de infância infeliz promove na vida do filho infelicidade na maioria das vezes. Tem aqueles que verdadeiramente conhecem Jesus, se convertem de coração puro e tenta dar uma direção diferente para a vida dos seus filhos. Mas na maioria dos casos, amados, ele continua promovendo a infelicidade. Amados, eu quero que vocês entendam que para a construção de uma família, o fundamental é um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe. E desta estrutura sai o conceito família com filhos. Se nós não temos a base, como nós podemos dar a estrutura? Não precisamos nem de psicólogos e nem de pesquisas para entendermos que o conceito família tem de ser gerado em filhos sadios. Quantas vezes eu vejo mães tratando seus filhos homens diferentemente de filhas mulheres, por acreditar que homens são superiores às mulheres. Esses meninos, quando forem na idade adulta, vão tratar as suas mulheres como ninguém. Vão tratar as suas mulheres como seres inferiores. Cabe a pais e mães sadios construírem filhos sadios. Eu não estou dizendo com isso, pais e mães, que vocês não devem tratar os seus filhos diferentemente, porque cada um sabe como tratar. Pais e mães geralmente tratam um filho diferente quando é doente. E doente eu não falo somente aqui de doença física. Sempre numa família grande tem aquele que é o doente, nós somos o médico para eles. Sempre tem aqueles filhos que nós estendemos mais a mão, mas temos que tomar cuidado para que nós não os estraguemos, para que através desse zelo nós não tornemos filhos podres, filhos doentes, filhos bolorentos. Deus usa o conceito da família para nos ensinar sobre a sua própria natureza. Sabe, queridos, a relação entre os membros de uma família estabelece um vislumbre do relacionamento existente entre as pessoas da Trindade. É isso mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo, o que você acha que é isso, amados? É uma família. O convívio familiar, queridos, deve refletir a natureza que nós temos com a relação de Deus, com Deus. Por essa razão, o objetivo de Satanás é destruir qualquer relacionamento pacífico na família. Pois assim, amados, ele criará confusão quanto à natureza do nosso relacionamento com o próprio Deus. Agora eu quero falar de um ponto, que esse ponto eu acho que, olha, essa é integridade tremenda para um filho. Como ensinar o seu filho que não deve mentir? Se você pede aos seus filhos para dizerem ao visitante, ou mesmo para quem está telefonando para você, que você não está, quando na realidade você não quer, não pode ou tem de fugir de quem seu filho disse que você não está. Como cobrar a mentira depois de instalada na família? Como? Fala, amados.
Como você impedir que uma criança fale mal de alguém quando na realidade você mesmo fala mal das pessoas? Você chega num lugar, você trata bem a pessoa, você chega na sua casa, você janta aquela pessoa. Isso acontece principalmente na igreja. Principalmente que você sai de um culto abençoado, quando você chega na tua casa, você já desce o pau, você já desce o cacete naquela irmãzinha, porque estava com uma roupa que você não gostou, ou ela estava sorrindo mais do que deveria sorrir, ou mesmo o pastor não estava falando adequadamente aquilo que você queria ouvir. Em vez de você ir para a igreja, ouvir falar de Deus, você foi para olhar a vida das pessoas. Amados, eu quero te fazer um alerta aqui. Seus filhos são exatamente aquilo que você ensinou. Note que o diabo é o pai da mentira. Em João capítulo 8, versículo 4, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amado, Jesus está aqui dizendo que quando nós não estamos no princípio de Deus, nós estamos satisfazendo o desejo do nosso pai, o diabo. Miriam, eu não sou filha do diabo. A partir do momento que a obediência de Deus não está em você, você não está cuidando da tua família, você não se arrepende dos seus pecados, você está mentindo, mesmo por coisas mais banais. Você é filho do diabo. Oh Pai, oh glória a Deus, Jesus, usa-me, Senhor. Amados, essa é uma verdade nua, é uma verdade crua. Muitos pais não percebem que as suas atitudes são os que seus filhos estão vendo e aprendendo. Não veem que estão sendo modelo que mais tarde dará frutos amargos e bolorentos que eles mesmos ensinaram. Queridos, como você pode cobrar amor de um filho seu, se o mesmo não viu isso acontecer dentro de casa? Viu pais brigando, sendo falsos com seus cônjuges e até mesmo em traição. Eu quero te alertar, queridos. Eu não sou psicóloga, mas eu quero te alertar. Nada passa despercebido aos olhos de uma criança. Elas têm uma percepção muito grande do que ocorre em sua vida. Sabe, amados, pais que bebem, que se drogam, que gritam, que se odeiam, que mentem, que estão em depressão, que estão sofrendo, que têm síndrome do pânico, que têm síndrome de ansiedade. Como ensinar que existe uma família perfeita e que esta família vem de Deus? Como ensinar, amados, que filhos têm de obedecer a Deus se nem mesmo os pais obedecem? Quando seus filhos veem uma atitude de você agir de uma forma e depois agir de outra, vem você orar, em seguida você está blasfemando, em seguida você está murmurando. Como, amados? Como deixar uma criança ser ensinada na palavra de Deus se você só murmura, se você faz como Israel? Se você faz como os judeus que fizeram no Egito, só murmuraram. Se eles não entraram na terra prometida, como seus filhos podem entrar? Como ensinar intimidade com Deus, se nem mesmo vocês leem a Bíblia e ensinam aos seus filhos? Sabe, amados, eu não ensinei para os meus filhos, não. Eu tive o privilégio de levar os meus filhos, já um pouco adolescentes, para a palavra de Deus. E quando a coisa estava entortando,
eu percebia que eu precisava de Deus. Eu vou fazer só esse à parte, porque eu creio que vai servir de bônus para vocês. E Deus me mostrou, pela palavra dele, que eu tinha um manual ali para ensinar os meus filhos. Eu tinha provérbios, um para cada dia do mês. Eu tinha provérbios. E eu sentava com meus filhos, eu sei que às vezes desagradava a eles, porque as minhas atitudes dentro de casa, eu já falei para muitos que eu tinha depressão, eu já falei para muitos, eu não murmurava. E isso eu tenho comigo. Eu sempre aceitei o que Deus me deu. Ficava triste, mas eu não murmurava. Eu murmurava sim, numa determinada situação que eu passei 30 e poucos anos nela. Eu murmurava reclamando mesmo, mas também não pedia, porque eu achava que Deus não iria se enfiar naquele negócio, quando na nossa vida tudo é de Deus. Tudo. O nosso mais íntimo problema é de Deus. Mas eu ensinei meus filhos em provérbios. E eu posso dizer que eu ensinei amor para os meus filhos. Eu posso dizer que eu ensinei dignidade para os meus filhos. Eu posso dizer que eu ensinei. E nenhum deles se desviou. Eu tenho uma prima que já morreu. Ela não ensinou nenhum dos seus filhos. Um morreu sendo valente. 2, a gente não sabe o que está acontecendo. Ela morreu no desgosto de não ver o seu filho sair da cadeia. A diferença entre eu e essa minha prima não é porque ela tinha uma classe social inferior, não. Porque nós viemos da mesma classe inferior, da mesma classe social, da mesma classe. Eu criei meus filhos dentro dos preceitos de Deus. E ela ensinou os filhos dentro dos preceitos do diabo, na macumbaria. Esta é a diferença de um lar para Deus e de um lar para o diabo. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, não. Porque eu criei meus filhos amargurados. Se meus filhos hoje dão bons frutos, foi porque nós oramos. Porque mesmo na minha infelicidade de depressiva, eu orava e pedia misericórdia a Deus. De vez em quando, a minha caçula tem uma recaída. De vez em quando, a minha caçula responde para mim. De vez em quando, ela é brava. E eu vejo que ela é brava porque foi o que ela teve dentro da casa dela, do lar dela, do meu lar. E eu peço perdão para Deus e oro pela vida dela, perdoo e tento ensinar. Quando eu não consigo, eu peço para o Espírito Santo de Deus. E Ele é fiel. Ele chega na Rebeca e ensina. E em seguida a Rebeca vem e fala: mãe, me perdoa, eu não sei nem por que eu fui brusca com você. Mas eu sei. Ela foi brusca comigo porque ela foi brusca, porque ela aprendeu a ser brusca. Mesmo que eu tinha palavras de amor, palavras de carinho dentro do meu lar, eu estava sempre amargurada. A depressão acaba com a sua vida, mas Deus cura. Sabe, amados, tem gente que reclama que os filhos maltratam, que os filhos respondem. O que você tem ensinado para os seus filhos? Ensina brandura. Ensina, amados, a criança no caminho que deve andar, e depois de velho nunca vai sair dele, pode ter certeza. E nós temos na Bíblia, amados, para nos ensinar a ser diferentes. Nós temos na Bíblia exemplos de pais que não foram bons pais. Até aquele que era o coração segundo o coração de Deus, Davi, nós não tivemos. Sabe, eu tenho um exemplo na Bíblia que me persegue há 25 anos. Inclusive, eu tenho um estudo pronto que eu fiz nessa época.
Nessa época que Deus revelou que eu tinha que dar atenção para os meus filhos de uma forma diferente. Foi quando eu fui ensinar provérbios para os meus filhos. Porque pais que não vigiam os filhos são pais que perdem esses filhos e podem perder inclusive as suas vidas. Amados, nós temos na Bíblia exemplos como Eli, como Davi, como Águia. Pessoas que não vigiam a sua comunhão com Deus vão ficando secos, vão ficando áridos, vão ficando sem alegria. E eu quero aqui falar bem rapidamente, eu não vou entrar nessa história não, porque você pode entrar nessa história em 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 e 17. Eu vou falar de Eli. Ele era um sacerdote que educava seus filhos, Ofni e Finéias, segundo as ordenanças de Deus. Mesmo assim, eles não se importavam com o Senhor e ainda cometiam inúmeros pecados. O sacerdote não foi totalmente omisso, porque os repreendia e ministrava segundo o sacerdócio. 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 a 25. Amados, mas isso não era o suficiente. Deus queria que ele fosse mais severo, pois como era, acabava sendo conivente com os pecados dos filhos. Se esse for o seu caso, não cometa esse erro não. A morte veio para os 3. Eles foram condenados por Deus. Não deixa que a tua família, não deixa que teu filho seja condenado por Deus. Por que você vê famílias desestruturadas? Você vê filhos de pastores aí procurando coisas erradas, as drogas, o homossexualismo. Que exemplo o seu filho viu na tua casa? Mas eu não sou homossexual. Mas você não ensinou a palavra de Deus para o seu filho. Você não foi firme com ele. Você não levou ele para a igreja. Você não mostrou. Não é só levar para a igreja. Você não mostrou para o seu filho o caminho que ele deveria andar dentro da sua casa. Você não foi digno de ser um bom pai. Porque na realidade, ser um bom pai dá trabalho. Porque não é só você ensinar a palavra de Deus, você tem que viver a palavra de Deus. Porque o seu filho está olhando você como exemplo. E aqui eu estou dizendo pais e mães. Gente, a coisa é mesmo muito complexa. Sabe, ambiente de carinho e compreensão, ambiente hostil. Outro dia alguém disse para mim, presta atenção aí, amados, talvez você esteja vivendo uma vida dessa que eu vou falar agora. Eu não sei, eu não acho que é só privilégio de um, não. Outro dia alguém disse para mim que a filha tinha respondido grosseiramente, tudo por causa que a mãe foi ensinar algo. Se põe aqui como pai. Mas o que essa menina recebeu em infância para agora dar carinho e aceitar ensinamento? Amados, se você não ensinou na infância, é muito difícil você ensinar agora. Tantos problemas poderiam ser solucionados na terra se as famílias fossem instruídas na palavra de Deus e baseadas em seus ensinamentos. Pode ter certeza. Outro dia, eu disse a alguém que deveria ter paciência com seu filho, porque Deus tem conosco. Ufa! Amados, você não tem ideia o quanto que essa pessoa virou uma fera comigo. Que eu não deveria misturar as estações. Deus não é humano. Que Deus tem a divindade, por isso Ele perdoa. Que Deus doa carinho, bênçãos e ama o homem. E que por isso não poderia ser comparado ao homem. Gente, para de mentir a si mesmo, ora as bolas. Meu Deus, que coisa imbecil que essa pessoa falou para mim. Deus nos olha como um pai. E esse pai, para ilustração, é humano, com falhas, mas humano. Então Deus exerce em nós a compreensão necessária para ver que precisamos ser ensinados e que a função do Espírito Santo tem de ser trabalhada mais dentro de nós. Daí Deus exerce de misericórdia e nos perdoa.
Quem somos nós para invalidar esse amor? Quem somos nós para achar que isso só vale para Deus? Que nós não devemos exercer essa misericórdia para com nossos filhos? E assim alcançarmos a compreensão deles também. Gente, nós não seríamos feitos imagem e semelhança de Deus se isso não fosse verdadeiro. Jesus não viria em forma humana e não nasceria de uma família. Faria-se assim, ó, zap, já traz, Jesus nasceu. Jesus nasceu de forma humana. Jesus ficou naquele ventre 9 meses. Teve que aguardar o tempo para vir. Ele só não nasceu de um esperma, mas nasceu de uma vagina. Nasceu de uma mulher, de uma virgem, mas teve que nascer. A mãe dele sofreu dores de parto. Como dizer que Jesus não era humano? Jesus não usurpou a divindade dele aqui na terra. Que pecado você faz quando você acha que Jesus usurpou ser Deus? Nem na morte ele sentiu dor, ele sentiu vergonha. Amados, nossos filhos são a cópia do que vem e foram criados. Eles nos tratam conforme foram em algum momento criados. Acredite, mesmo você que está aí posando de bonzinho e diz que nunca tratou seu filho assim, mas será que não tratou seu cônjuge na frente do seu filho? Que também é carne da sua carne, que se fez uma aliança quando casou com você. Eu estou falando de marido e mulher, não estou falando só de homem não, para sua mulher. Agora eu quero entrar num assunto mais delicado. Eu espero ter tempo de trazer a conclusão desse estudo para vocês. Já estamos terminando já. Deixa eu tomar um chazinho aqui. Outro aspecto da destruição da família está ligado a esse mundo que está na destruição pela internet, com convites ao pecado free. Free, sabe o que significa free? Ou seja, gratuitos, prostituição, drogas e adultério em abundância. Sabe, nós pensamos que esse problema só acontece com pessoas que não conhecem a Deus. Ledo engano, amados, ledo engano. Hoje o que nós vemos é um número crescente de cristãos traindo, sendo traídos, revidando e se destruindo. Nós vemos Satanás agir nos egos de irmãos, com seus complexos de coitadinho, onde o mais fraco procura alguém para satisfazer a necessidade de atenção, carinho e sexo. Sim, amados, sexo. E nessas circunstâncias, os irmãos caem, os lares são desfeitos. E muitos continuam em lares desfeitos por se acovardarem que alguém possa saber e assim julgar a sua vida. E daí serem expostos à hipocrisia do ser humano, incapaz de ajudar no momento que muitos precisam para se levantarem. Mas ao contrário, são empurrados para fora, para o outro lado da igreja. Eu estou falando de cristãos, eu estou falando de gente dentro da igreja, eu estou falando de pastores, de ministros da palavra de Deus, eu estou falando de homens e mulheres que servem a Deus. Queridos, muitos pastores hoje não têm forças para ajudar o seu rebanho nessa área, porque também estão passando problemas de relacionamentos dentro das suas casas, principalmente com sexos. Mulheres e homens insatisfeitos porque se deixaram levar por Satanás com as diversas armadilhas e artimanhas. Queridos, eu estou entrando num campo onde durante muitos anos a igreja nunca comentou porque acha que é um campo proibido. Mas eu estou entrando numa seara perigosa sim, porque não tem uma família que nunca passou por isso. Eu estou falando de família e sexo, porque faz parte de uma família estruturada. Muitas igrejas fogem do assunto, mas eu digo que na palavra de Deus nós temos ensinamentos sobre isso também. Sexo, amado, fora do casamento é pecado.
Todos os cristãos sabem disso. E os incrédulos também. Não ter sexo no casamento sobre as circunstâncias ordinárias também é pecado. Amados, presta atenção aí no que eu vou falar, porque isso é importante. Sexo fora do casamento é pecado. Todos sabem disso. Quantos sabem que não ter sexo no casamento também é pecado? Talvez nem todos estejam cientes disso. Eu vou ler para vocês de acordo com 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 e 5. Sexo no casamento é uma dívida. Oi! Acordem, irmãos, nós estamos falando de família. Não existe família sem sexo. Homem e mulher nascem filhos. Negligenciar ou recusar fazer sexo com o seu cônjuge é roubo. Uma quebra do 8º mandamento: não furtarás. Oi, você está aí comigo? Abra os seus ouvidos bem abertos, porque você precisa ouvir essa palavra. O pecado, amados, tem consequências. Deus julgará e castigará você por ele. Seu cônjuge será ferido, seriamente ferido. Queridos, recusar seus desejos sexuais é algo cruel. Ignorar ou ser indiferente para com ele ou ela é impiedade. Cristo não trata assim a sua esposa. Seu cônjuge se sentirá insatisfeito, trapaceado e provavelmente se tornará pecaminosamente amargo e ressentido. Quantos de vocês estão nessa situação? Quantos de vocês não têm coragem de admitir? Assim, amados, seu casamento sofrerá. A intimidade física de todos os tipos se secará e você perderá a intimidade. A intimidade mais importante, que é emocional e espiritual, também você perderá. Sabe, amados, tem tantas mulheres de pastores se queixando que seus maridos não tocam mais nelas. Há muitos anos, há muitos meses. Mas assim como tem tantos pastores se queixando que as suas mulheres não dão mais atenção, que as suas mulheres não dormem nos mesmos quartos, que as suas mulheres não têm mais desejo sexual, que as suas mulheres não têm mais atos sexuais com eles. E eles tocam um rebanho amargurado, ressentido, seco, numa vida espiritual vazia. Amados, muitas mulheres hoje, e eu não digo agora só de pastores, vêm lá em pastores coaching, o desejo sexual se acenderem. Ai, se eu tivesse um homem assim, ai, se eu tivesse um marido assim, ai, se o meu marido fosse um pastor desse tipo, ai, meu desejo voltaria. Muitas mulheres hoje escutam um certo pastor que gosta de falar besteira, que gosta de falar de família, que gosta de falar de humor, que te faz rir para poder fazer você sair do centro da vontade de Deus, que é a família. Essas mulheres sentem desejos, eu não posso falar a palavra correta aqui, porque eu seria interpretada de forma diferente. Mas muitas mulheres ficam com libidos aguçadas quando vem esse certo pastor, comparando injustamente os seus maridos com ele. Ele foi treinado para isso, amadas. Ele foi treinado para justamente te fazer pecar. E dentro da palavra de Deus, eu quero te dizer que Satanás tem um interesse no seu leito matrimonial. Ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Não vos defraudeis. Amados, às vezes, você, sabe, eu soube a história de um pastor, eu não vou falar de que região, que ele chegou a confessar que ele não estava mais aguentando
Porque fazia meses e anos que a mulher dele não tinha sexo com ele. Todas as vezes que ele procurava com amor e carinho, ele dava rosas, ele dava flores, ele dava tudo para a mulher dele. Mas a mulher dele não queria nada com ele, nada. E ele caiu na besteira de falar por um grupo da igreja, para que orassem, para que ajudassem ele, porque ele estava doente. Ele teve que ir para psiquiatra tomar remédio, porque esse homem tinha desejos. Esse homem queria sexo e não tinha. Amados, que pena que a Rádio Boas Novas não está funcionando, porque eu não sei se eu consigo terminar, mas eu vou terminar sim. Esse pastor foi mal interpretado pelos seus discípulos, por essa liderança, essa falsa liderança dentro da igreja, que olhavam ele como um homem promíscuo. Mas se ele queria estar sereno, ele tinha que tomar remédio para não sentir desejo sexual, sendo casado, tendo uma mulher. E essa mulher negava aquilo que está na palavra de Deus. Quando você nega a intimidade com o seu marido ou esposa, você está furtando e comprometendo o 8º mandamento de não furtarás. Então, amados, nós entendemos que o adultério se mostra mais e mais aparente diante de falsos fatos narrados na própria palavra de Deus. E seus filhos, que são criados vendo o relacionamento falido de seus pais, terão exemplo como companhia para suas vidas. Você acha que seu filho não sente? Você é amargurado. Sexo faz parte da vida. Sexo é vida. Sexo, quando é feito com amor, dentro da palavra de Deus, ele é lindo, ele é bonito. E eu quero dizer que o diabo não brinca, ele não tira férias, ele não descansa, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é maligno. E diante de alguns pontos que Satanás com certeza investe na derrota do projeto de Deus, a família, nós só temos uma arma poderosa para lutar. Em pé de igualdade com ele vencer. É usando a palavra de Deus, nos edificando através de jejum, oração e santificação diante do trono de Deus. É invocando o Espírito Santo para nos ajudar nessa empreitada e pedindo a Jesus Cristo que seja o nosso advogado e nos limpe de todo o fedor bolorento do pecado. Busca o Senhor de todo o seu coração, amados. Busca a sua santidade. Se revista de toda a armadura de Efésios 6. Lembre-se que o perdão é para ser usado como arrependimento e não como moeda de troca barata, onde tantos maridos e mulheres estão usando. Invista na família. Invista no único negócio que trará lucro certo para você, seus filhos, sua vida e a eternidade. Se calar, se negar, deixar que o comodismo e a falta de coragem de lidar com o problema estejam acima do amor de Deus. Amados, é dar espaço para que a morte tome conta de toda a sua família. Deixa não. Sabe, queridos, eu quero terminar o Café com Fé pedindo a Deus que tenha misericórdia e compaixão dos que ouvem e os conduza ao ardente desejo de conhecerem a verdade para se libertarem, conforme está em João capítulo 8, versículos 32. Para que vocês tenham a límpida consciência do real sentido da vida, da família, para vocês serem felizes de verdade e conseguirem cumprir a sua missão antes de partir desse planeta. E que ao partirem, tenham por certo o céu como morada eterna. E você só vai poder fazer isso tendo consciência de que a sua família depende de cada ponto de partida na sua vida. Amados, não deixa o diabo tragar a tua vida, não. Não deixa o diabo fazer picadinho dos teus filhos. Não deixa o diabo saborear o caldeirão de maldição sobre a sua casa, sobre a sua vida.
tira das mãos dele. Obedeçam a Deus, se submetam a Deus. Resistam a Satanás e o diabo vai fugir de vocês. Amados, até a força acabou aqui na casa da minha mãe. Graças a Deus que eu tenho. Graças a Deus que eu tenho a internet aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque o diabo, ele não quer que essa palavra seja falada. Ele não quer que essa palavra seja mostrada para vocês. Mas eu digo, peçam perdão. Deus é fiel para perdoar. Deus é fiel para pegar suas transgressões, jogar no mar e não se lembrar nunca mais. Procurem, amados. Batem a porta. Mas não se esqueça que a porta é diversa. Mas a entrada é estreita. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não. Procure a Deus, Ele te ama. Ele não ama o pecado, mas Ele te ama. Ele te ama te ouvir. Em Romanos capítulo 10, versículos 17, eu termino. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus para alimentar os seus filhos. Esse versículo, amados, traduz a importância de se alimentar verdadeiramente da palavra de Deus. Procurem a Deus sobre todas as circunstâncias. E eu estarei aqui, amado, orando pela sua família, pela sua vida, para que Deus que começou a boa obra aperfeiçoe em você. Esta foi a sua palavra amiga, amados, no nosso Café com Fé.